Nós estivemos domingo passado em Guaratinguetá, foi aniversário do pastor Zé Roberto, nosso pai espiritual, e nós fomos lá fazer uma surpresa para ele. Foi café da comunhão, ele não esperava que nós fôssemos. E aprove ao Senhor que a Natália estivesse também em São José dos Campos. Ela estava dando aula no Rema, ela também é filha de Guaratinguetá. E nós chegamos lá, surpresa! E os filhos, família, todos reunidos. E foi tão bom, sabe, queridos, porque durante a ministração Deus falou demais comigo. Em determinado momento, ele estava ministrando sobre fé. E ele falou algumas coisas. E eu virei para o Rodrigo e disse: o que nós devemos continuar fazendo? Simplesmente o que nós aprendemos desde o começo. Sabe, queridos, não é uma grande teoria que vai fazer com que a nossa vida continue avançando. Às vezes a gente pode ter a tendência de achar que porque a gente já chegou num determinado momento, num determinado patamar, que todas as coisas já estão boas, meu casamento foi recuperado, as finanças já têm melhorado, todas as coisas têm prosperado, têm avançado. A gente pode correr o risco de cair num conforto e cair numa situação de acomodação espiritual. Vocês sabem do que eu estou dizendo? Nós continuamos diligentes no culto, nos dízimos e nas ofertas, mas a gente às vezes corre o risco de dar aquela escorregada no sofá. Sabe como é? Você dá aquela escorregada e a força que você fazia antes, ou a diligência que se tinha quando você estava na sala de aula do Rema, aquela diligência, aquele esforço de estar segunda, quarta e sexta no Rema, estudando, tendo que fazer prova e continuando fazendo tantas coisas. Sabe, queridos, às vezes se a gente não se atentar, a gente corre o risco de ficar mesmo acomodado, e a gente pode achar que aquilo que era o básico, fé, crer, confessar, já aconteceu na sua vida e agora a gente quer coisas novas. E agora, qual é o próximo passo? Não, pastor, eu já criei, já confessei, as coisas estão acontecendo, está tudo bem, e agora? Qual é a novidade? E sabe, queridos, eu vou dizer algo para vocês: em Deus não tem novidade, nesse sentido. Em Deus, o segredo é que a gente continue fazendo as mesmas coisas que nós aprendemos desde o princípio. Crer de todo o seu coração, confessar a palavra diligentemente. Mas, Márcia, o que mais depois disso? Crer de todo o seu coração, confessar a palavra, saindo da tua boca aquilo que as escrituras dizem a seu respeito. Mas, Márcia, algo assim, um pouco mais, estratégico, crer de todo o seu coração, confessar com a sua boca, deixar o seu ouvido continuamente ouvindo aquilo que sai da sua boca, que esteja em linha com a palavra. Sabe, queridos, foram essas verdades que nos tiraram de determinadas condições, foram essas verdades que mudaram o nosso casamento, foram essas verdades que nos fizeram ter uma saúde divina operando na nossa vida, foram essas verdades que fizeram com que as nossas finanças fossem alcançadas. Posso ouvir um amém? Sabe, queridos, e o que vai fazer com que a gente continue avançando, crescendo e rompendo? Continuar fazendo as mesmas coisas. Uma vida baseada na fé. Relembrando todos os dias o que o sacrifício de Jesus na cruz fez por mim e por você. De onde Ele nos tirou e onde Ele já nos colocou. Quais são as verdades que operam na nossa vida? Tudo aquilo que nós já temos, tudo aquilo que nós já somos e tudo aquilo que nós já podemos através de Cristo Jesus.
São essas verdades continuamente, queridos, que vão fazer com que a nossa vida não estagne, com que a nossa vida não pare, com que a nossa vida continue avançando. Sabe, nós não podemos, queridos, eu vim aqui essa noite só para te dizer isso. Nós não podemos vacilar, nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos negociar dia de culto. Nós não podemos negociar diligência todos os dias. Por quê? Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Eu estava relembrando hoje uma ministração que nós ouvimos na conferência de ministros, pastor Jason, quando ministrou, e ele estava falando a respeito de algumas técnicas de combate. E ele estava falando a respeito do combate frontal e do desbordamento. Sabe, muitas vezes, quando nós já estamos ali, sentinela todos os dias, e porque às vezes a gente não vê um movimento contrário tão claro, talvez os dias estão tão bons, as coisas estão andando de uma maneira tão tranquila e tão suave, que a gente comete a besteira de colocar as nossas armas espirituais no canto, a gente tira a mochila, arranca o boot, fica descalço. Só que quando a sua vista melhora, você percebe que você acaba de receber um ataque de desbordamento. O ataque de desbordamento é aquele que não é de frente, ele não é frontal. Ele é aquele onde o exército inimigo, me corrija, Rodrigo, se eu estiver errado, mas é aquele que o exército inimigo, ele pega um outro caminho e ele faz um ataque lateral para pegar desprevenido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E quando você é pego desprevenido, acontece o que está acontecendo aqui, ó. Você não consegue colocar o boot na velocidade do ataque. Não dá tempo não, querido, de pegar o armamento. Porque a hora que você viu, já foi. Está no chão, lona. Por isso, nós somos incentivados pela palavra a meditar nas escrituras de dia e de noite. Isso significa que a palavra, ela tem que estar perto do nosso coração e na nossa boca, queridos, todos os dias de uma maneira diligente. Para quê? Para que a gente não seja pego desprevenido. Pode até vir um ataque lateral, de maneira que você não esperava. Mas quando você é pego de uma maneira onde o seu armamento está no lugar, o boot está no pé, a mochila, o cinturão está no lugar, o capacete está no lugar, querido, o ataque pode até chegar. Você pode até dar uma balançada. Ei, mas você não cai. Por quê? Você está firmado na rocha, querido. E não existe ataque que possa te tirar do lugar, não. Você pode até ficar descabelado. Você pode ficar até com a roupa meio troncha. Mas passa. Sem dano. Agora, quando a gente cai naquela situação onde a gente é pego desprevenido, deixa eu dizer, o ataque, ele pode vir e você, quando perceber, você nem consegue contabilizar o dano. Porque muitas vezes o diabo, ele não nos ataca talvez diretamente em coisas, em situações, em nós mesmos, mas ele está ao derredor esperando uma oportunidade. E às vezes vem nos filhos, às vezes vem através de doenças na família. Cada hora é algo que acontece dentro de casa. E sabe, queridos, eu vim aqui essa noite para te dizer, não fique, a palavra que eu tenho é moscando, mas não é essa palavra que eu queria dizer. Eu queria uma palavra mais bonita, pastor, me ajuda aí. Não fica disperso, aleluia, não fique disperso, você que está me assistindo. Moscando era mais eu acho. Sabe, queridos, não importa o quão boa a tua vida já está, e graças a Deus por isso.
Mas nós devemos continuamente sendo diligentes para as coisas que o Senhor tem para nós. Sabe, a nossa vida de fé faz com que a gente entenda que a gente tem que continuar crendo e confessando a palavra, orando em línguas, lendo a palavra e meditando nela dia e noite, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, não negociando dias de culto, ouvindo e valorizando as palavras do nosso pastor, honrando as pessoas e continuamente semeando na vida um dos outros e zelando um pelos outros. Muitas vezes nós nos encontramos em situação onde a gente sabe que o rompimento financeiro vai vir através de uma ação mesmo que nós vamos fazer de maneira intencional. O diabo está dizendo, não semeia. O diabo está dizendo, não dizima. O diabo está dizendo, ei, guarda porque vai faltar. E você entende que você precisa romper. E você é diligente nas coisas. Você é diligente no semear. Você é diligente não estou dizendo só no dízimo, mas eu estou dizendo nas ofertas alçadas. Pastor, o que a igreja está precisando, eu vou fazer. Márcia, qual é o aluno do Rema que está com dificuldade? Eu quero ser mantenedor. Sabe, queridos, esse ano ninguém me procurou para ser mantenedor de aluno do Rema. O ano passado nós tínhamos mais de 15 mantenedores. O que foi que aconteceu? Onde estão os mantenedores? O que foi que mudou? Será que a condição ficou tão boa e tão favorável que nós acabamos nos esquecendo de continuar praticando aquelas coisas e aquelas verdades que fizeram com que a gente pudesse chegar onde nós estamos hoje? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Princípios básico. O básico é fazer o feijão com arroz. A melhor vida que nós podemos desfrutar, queridos, a melhor vida que nós podemos desfrutar, a melhor vida que nós podemos desfrutar é uma vida de fé. Porque a Bíblia nos garante que a única forma de nós agradarmos a Deus é uma vida de fé. E sabe, ter uma vida no estilo de Jesus, ter uma vida pela fé, é uma vida que nos coloca constantemente em movimento. É uma vida que nos coloca constantemente crendo, confessando, movimentando as águas. A vida de fé nunca vai te deixar, queridos, confortável. Escorrega no sofá, fica com controle e deixa a paisagem passar por você. Não, é você que passa pela paisagem. A vida de fé faz com que você sempre esteja caminhando. E essa palavra, queridos, a palavra da fé, a palavra de Deus tem que continuar na nossa boca. A palavra da fé tem que continuar mesmo depois de muita caminhada. Continuar na nossa boca. E sabe, enquanto eu estava orando a respeito desse culto, eu tive uma nota no meu coração. E eu escrevi a respeito disso. A sensação que eu tenho é que muitos estão numa estrada, mas a velocidade já está constante demais. Quantos aqui dirigem? A maior parte. Vocês vão entender então, graças a Deus, porque Deus não dá um exemplo onde o povo não fosse entender, né, Espírito Santo? Obrigado por isso. Sabe quando você está na estrada e você já engatou a quinta e você está naquela velocidade constante e de repente a estrada, o momento, a circunstância exige que você dê uma acelerada a mais? Sabe quando acontece isso? E você pisa no acelerador, só que o carro já está no máximo. Eu coloquei isso, gente, de verdade, eu nem sei se o que eu escrevi, de novo, você me corrige, eu escrevi assim: para você mudar a rotação do motor, você precisa diminuir a marcha, tá certo? Porque quando a gente está inspirado, a gente escreve umas coisas, mas não sabe se o que eu escrevi tecnicamente está certo. Quando você está na estrada, na quinta, e você precisa ganhar velocidade, você precisa acelerar para você ultrapassar, você pode até pisar
no final do acelerador, mas se o carro já atingiu aquela velocidade, você vai precisar, querido, reduzir a marcha para você dar força naquele carro para ele ganhar aceleração. Sim ou não? E é exatamente essa palavra e esse alerta, essa instrução que o Senhor está nos dando essa noite. Sabe, nós precisamos aumentar a velocidade, mas para a gente poder acelerar, para a gente poder ir mais rápido, a gente precisa, querido, ser diligente e entender que a marcha onde a gente estava já não tem mais velocidade. Ei, você talvez vá precisar engatar uma marcha mais forte, para você ganhar a velocidade que você precisa. Não é sobre diminuir a velocidade, mas aumentar a potência do motor para que ele possa acelerar mais. Muitas vezes nós estamos, querido, num final de estação, nós estamos chegando num final de tempos na nossa vida, onde a gente percebe que algo vai ser inaugurado, uma nova estação vai se abrir, a gente começa a sentir cheiro de terra molhada. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe quando vem chuva, chuva nova, chuva, aquela chuva que vai molhar a terra mesmo por plantio? Talvez a gente já esteja percebendo coisas que Deus está para fazer na nossa vida, sabe? Mas deixa eu dizer, escorregando no sofá, estando folgadamente da maneira que talvez nós estejamos, com a rotação do motor já acostumada, talvez a gente não vai ter força para poder entrar nessa nova estação. E o convite de Deus para mim e para você nessa noite é que a gente coloque força no motor para que a gente possa acelerar ainda mais. Aleluia. Ei, não é tempo de conforto, não é tempo da gente se acomodar. E quando eu estou falando conforto, entenda, eu estou querendo dizer com essa palavra no sentido de acomodação. Tá gostosinho, já chegamos onde chegamos, a minha empresa vai muito bem, obrigada. Estamos ótimos, as coisas estão avançando, eu estou multiplicando, eu estou prosperando, eu estou criando coisas novas. Glória a Deus por isso. Nós oramos, nós cremos e as coisas estão acontecendo. Graças ao Pai. Mas isso não pode te deixar confortável. Isso não pode te colocar num lugar onde você vai arrancar o boot. Sabe, queridos, quando o ataque... Deixa eu subir um andar de novo, peraí. Meu filho diz, olha lá, minha mãe vai subir um andar. Aí eu boto o sapato e eu subo um andar. Quando nós estamos diante de um ataque do diabo, talvez tenha pego alguns de maneira desprevenida. Talvez você tirou o boot, talvez você tirou o capacete, talvez as armas ficaram no chão por um tempo, porque você queria descansar os braços. E o ataque te pegou. Mas deixa eu te dizer, o lugar que Deus tem para você não é um lugar de vítima e um lugar de soldado abatido. Perguntei para o Rodrigo, existe algum nome de estratégia quando o exército leva um ataque e ele precisa recuar para se reorganizar? Ele falou, não, isso é derrota. Eu falei, não. Pode ter perdido a batalha, mas a guerra não. Às vezes algumas pessoas estão desanimadas, estão se sentindo enfraquecidas porque perdeu alguma batalha. Deixa eu dizer, isso não é o fim não. Parou por quê? Está sem boot por quê? A arma está no chão por quê? Porque sofreu um ataque? Querido, calça rápido esse boot, coloca o armamento de volta no lugar, reorganiza, recua, prioriza, refaz a estratégia e vai, meu querido, e parte para o ataque frontal, porque com o diabo não tem essa de desbordamento não, é ataque frontal, é de frente que você bate. Como é que a gente faz esse ataque? Falando a palavra. Falando a palavra. Lembra? A nossa
batalha, as nossas milícias, elas não são naturais, elas não são carnais. Elas são espirituais. E como é que nós fazemos? Ei, querido, o pastor já nos ensinou a respeito disso. Na armadura, o principal é o cinturão, porque é nele que você vai apoiar o escudo, querido. O escudo é onde você vai se defender. Ei, reorganiza, reprioriza, refaz a estratégia, dá um passo para trás. Não deu 2, dá 3, dá 4, não importa. Se reorganiza, prioriza a palavra de novo, começa de novo. Começa lendo as escrituras de novo. Começa orando em línguas de novo. Márcia, mas eu não consigo mais voltar no como era antes. Ei, começa do princípio. Se você se perdeu e não consegue mais orar o tanto que você orava antes, comece com 5 minutos de novo. Mas não pare. Não põe o chinelo não, querido, porque esse lugar que nós estamos espiritualmente, nós não podemos ficar desprovidos da nossa armadura espiritual. Porque com o diabo, você não negocia. Você não vai pegar ele de surpresa, com ele é ataque frontal, está escrito. Você viu nas escrituras Jesus no deserto, querendo engambelar o diálogo com o diabo, querendo dizer, diabo, deixa eu pensar, me dá 5 minutos. Alguém viu isso nas escrituras? Não. A Bíblia disse que foi um diálogo, quase um debate. O diabo falava e Jesus respondia. O diabo falava e Jesus respondia. O diabo falava e Jesus respondia. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Esse é o ataque frontal, queridos. A doença bate na sua porta. Faz meses que eu estou com essa indigestão com relação a essa tal de dengue. Deixa eu dizer para você, você é mais forte que um mosquito. Você não padeceu no Covid, porque vai padecer na dengue? Não vai padecer. Mas eu estou com muita dor. Vai passar. Vai passar, querido. Você não vai morrer não, vai passar. Só levanta, bota o boot de novo, pega o armamento e segue em frente. Não, uma doençainha chega, abate o povo, fica desesperado. Não, gente, o desespero não vai mover Jesus, não vai mover Deus. Não é choro que move Deus. Não é desespero que move Deus. Não é. O que move Deus é fé. Márcia, está todo mundo em casa doente. Está de boot ou está de chinelão? Aí você vai ter que escolher, meu querido. Vamos lá. Vamos vestir essa armadura aí. Não esmorece não. Vamos lá, fica firme. Porque lá no princípio, nós, queridos, quando aprendemos a respeito dessas palavras, deixa eu dizer, quem nos visita pela primeira vez? Levanta a mão, para eu te pedir desculpa por algumas coisas que talvez você não esteja. Ninguém, todo mundo de casa? Glória a Deus. Filha, agora aqui. Estou brincando. É porque talvez se você esteja nos visitando, eu estou dizendo, né? Que nós no princípio, você está nos visitando, que princípio é esse, né, Marcia? Mas sabe, queridos, quando nós chegamos, e talvez você já seja cristão há muito tempo, você não seja do Verbo da Vida, mas você já é cristão, e quando você chegou na igreja, a sua vida provavelmente, assim como a de todas nós, estava em situações complicadas, o casamento estava difícil, finanças estava difícil, saúde estava difícil, filho estava difícil, eu não sei o que era, mas certamente coisas estavam fora do lugar, sabe? E naquela época, se falasse para você, rala a pedra, mistura com areia e come 3 vezes, você faria. Sim ou não? Sabe por que muitas vezes, depois que a gente alcança um nível de estabilidade espiritual, a gente vai ficando mole, vai ficando frouxo.
Não, queridos, a nossa vida é uma vida que nós precisamos mesmo, sabe? Estar atento com as escrituras de dia e de noite. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Abriram? Romanos 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ei, queridos, nós recebemos a salvação porque nós resolvemos nos posicionar em primeiro lugar. Porque eu e você nos posicionamos e nós aceitamos Jesus porque nós cremos. Alguém disse para nós: se você crer de todo o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, ei, você vai ser agora mesmo no reino do Espírito transportado do império das trevas para o reino da luz, para o reino do amor. Ei, você se torna filho de Deus. Eu não sei se você viu algum império nesse dia. Eu não vi nada. Eu criei. E foi porque eu resolvi crer, foi porque eu resolvi me posicionar, queridos, que nós recebemos salvação. E o texto continua dizendo, primeiro do judeu e também do grego, 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Tem uma tradução que diz, o justo viverá pela sua fé. Na Nova Versão Transformadora, diz assim no versículo 17, as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Diga assim, do começo. Diga assim, do começo. Diga assim, do começo. Diga assim, do começo ao fim. É algo que se dá pela fé. Diga. Ei, queridos, não foi só no começo que se deu pela fé. É do começo ao fim. E eu quero te perguntar, já chegou o fim? Então, queridos, é algo que continua sendo pela fé. É algo que continua sendo pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá do começo ao fim pela fé. Então, queridos, para nós, é algo que é constante, é contínuo, é algo que não para, é do começo ao fim. Tem um percurso que nós caminhamos e é pela fé. Mesmo que nós tenhamos motivos para murmurar, mesmo que a dor esteja instalada no seu corpo, mesmo que a sua mente diga que não vai dar, mesmo que o extrato bancário mostre a dificuldade, mesmo que as pessoas queiram trazer fofoca para você, mesmo que você olhe para a videira e ela esteja sem fruto, ei, ainda assim, pela nossa boca tem que sair fé. Ainda assim, mesmo que as circunstâncias corroborem para que talvez a gente tenha 1000 motivos para reclamar. Ei, Márcia, mas você não sabe não. Você não sabe como tá. Você não sabe o que aconteceu comigo. Deixa eu te contar algo, querido. Não acontece só com você. Acontece com todo mundo. Todos os dias, todas as pessoas passam por situações que elas poderiam até ter
condição ou algum motivo para poder murmurar, mas nós somos daqueles que, porque nós nos posicionamos no começo pela fé e recebemos salvação, nós entendemos que a nossa vida é pela fé e nós continuamos dessa maneira. Ainda que eu não veja, eu digo: Pai, obrigada, porque ainda que eu não veja os valores na minha conta, eu sei, Pai, que as coisas vão mudar, de alguma maneira vão mudar. Não me interessa o processo, porque a parte difícil é com o Senhor, mas eu quero dizer no reino do Espírito: eu tenho sido fiel nos dízimos, eu tenho sido diligente nas ofertas, eu tenho servido o reino de Deus, e eu sei que eu não vou padecer falta alguma, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Ei, a doença pode até querer chegar, o seu corpo pode até dar sinais de sintoma, mas você levanta, coloca uma roupa colorida, passa uma maquiagem, o homem faz a barba, dá aquele tapa e vamos lá, querido, vamos lá. Por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam, porque nós entendemos que quando nós precisamos da velocidade, mais força no motor eu tenho que colocar. Ei, querido, vamos colocar força no motor. O mundo está dizendo: não, bobagem, é nada. Ei, para que esse negócio de escala na igreja? Gente, avisa lá que você não vai poder ir. Tá frio, fica em casa. Netflix, pipoca. Dor de cabeça. Não, pastor, estou com uma dor de cabeça hoje. Nossa, forte. Vou poder ir no culto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi trabalhar com dor de cabeça? Por que para o culto não dá para vir com dor de cabeça? Deixa eu contar algo para você. O melhor lugar para o doente é dentro da igreja. Deixa eu colocar um equilíbrio, ok? Existem casos que nós entendemos que não é possível. Vamos trazer para o equilíbrio, ok? Existem casos que não é possível. Existe caso que realmente a pessoa está de cama. Existe caso que realmente o médico disse: não saia na friagem, você corre risco de ter uma pneumonia. Existem casos e casos, ok? Mas o exemplo que eu dei foi de um caso de pneumonia ou foi de uma dor de cabeça? Ah, então glória a Deus por isso. Foi da dor de cabeça. Então, a gente entende que existem casos e casos. Mas a gente não pode simplesmente engatar no ponto morto e descer na banguela. Já que eu estou falando de carro. Hoje em dia não tem ponto morto, porque o carro é automático. Carro automático dá para descer na banguela, pastor? Ponto neutro, então pronto. Aí descobri uma que eu não sabia. Bota no ponto neutro, querido, e desce na banguela. Não dá, queridos, na vida cristã não dá para descer na banguela. Porque o diabo te pega na esquina e te pega desprevenido. E aí você vai dizer: pastor, eu não percebi, também estava na banguela. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, desde o princípio Deus criou tudo pela palavra. A criação do mundo foi feita pela palavra. E disse Deus: haja luz, e houve. Haja firmamento, e houve. Haja separação das águas. E Deus foi dizendo, e as coisas foram acontecendo. Desde o princípio nós já aprendemos que tudo é pela palavra, tudo é pela fé. E sabe, queridos, o reino espiritual não vai poder fazer por você além do que a tua mentalidade e a tua boca tem falado. Porque é pela fé, é baseado naquilo que sai da nossa boca, é baseado naquilo que nós cremos com o coração e nós confessamos pela nossa boca. Se nós ficamos dizendo: está difícil, eu não vou conseguir, não vai dar, não vai dar, não vai dar, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Agora, se nós somos diligentes e nós aprendemos com essas verdades e não só praticamos lá atrás, mas continuamos praticando, ei queridos, a sua vida vai ser mudada, a tua mentalidade vai ser mudada. E quando você pensa de maneira próspera, você fala de maneira próspera. Quando você pensa com uma vida de saúde, você fala saúde. Quando você pensa de uma maneira firme na doutrina, você fala de maneira firme na doutrina. Se você pensa e vê e tem pela fé, muitas vezes, e o teu casamento restaurado, os filhos nas suas casas, os corações dos filhos voltados aos pais e dos pais aos filhos, isso vai sair pela sua boca. Principalmente com relação a você mesmo, porque talvez muitas vezes a situação não está no meio, o problema está em nós, e você vai ter que falar para convencer a tua alma, para você renovar a sua mente, que você pode se tornar uma pessoa diferente do que o mundo te tornou, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26, queridos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você é o extrato de Deus. Deus é amor, Deus não tem amor. Vai ler 1 Coríntios 1:13, você vai ver o que fala a respeito do que é o amor. O amor é paciente, é benigno. Ele não se ufana, ele não se exaspera. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Ele não foi gotejado, ele foi derramado. E eu não sei o que você entende sobre algo derramado, mas derramar algo é quando se tem tanto que se transborda. É algo que é transbordante, ou seja, é infinito, é derramado, porque ele tem vida em si mesmo. O amor está em nós e nós temos condição, queridos, de frutificar. Então, o que está escrito lá em Gálatas, a respeito de uma vida de frutificação, uma vida no Espírito, não andar na carne, não andar no pecado, não andar na concupiscência, ou seja, nos desejos dos olhos, nos desejos carnais, mas nós temos uma vida baseada no Espírito, domínio próprio, paz, alegria, benignidade, fidelidade. Queridos, todas essas coisas já estão em nós, e o Espírito Santo nos ajuda a frutificar. Mas você sabe que quem frutifica sou eu e você. Lá em João 15 diz que Deus, ele é o agricultor e Jesus, ele é a videira. Nós somos os ramos e nós fomos, queridos, enxertados na videira verdadeira. Agora o ramo, a Bíblia continua dizendo, ele não dá fruto por si mesmo. Ele dá fruto porque ele está conectado à videira. É na videira que tem a seiva, é nela que tem a essência, queridos. E porque eu e você estamos conectados em Jesus, nós temos toda a capacidade de frutificar. Não é pela minha força, não é pela minha beleza, não é pela minha inteligência ou pela quantidade de diplomas. Não, querido, é porque você está enxertado na videira que é Jesus. Agora, quando um ramo ele está fora da videira, ele não pode frutificar. Você já viu um ramo que é podado de alguma árvore dar fruto de si mesmo? Sim, dá? Você já viu isso? Não. Ele só pode frutificar quando ele está conectado na videira. Agora, conectar na videira, queridos, é ter a palavra perto do nosso coração e saindo pela nossa boca. Uma vida de fé, queridos, uma vida onde nós vamos falar as verdades, onde nós vamos proclamar aquilo que nós desejamos, aquilo que as Escrituras dizem sobre nós. Lá em Judas, não precisa abrir capítulo 1, no versículo 3, diz: é dever cristão pelejar pela fé, é o título. E ele começa dizendo assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca
da nossa salvação comum, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos batalhar, não é ocasionalmente, não é quando der, é diligentemente. Batalhar diligentemente de que maneira? Pela fé, que de uma vez por todas foi dado aos santos. Sabe, queridos, a fé já foi dada para todos nós. O que falta muitas vezes nós continuarmos na prática da verdade. E algo subiu no meu coração, eu até pedi para o pessoal da música ver se eles conseguiam tempo suficiente para cantar uma música, mas não foi possível. Eu estou com aquela música, Bom Demais para Não Crer. Quantos sabem a respeito dessa música? E eu fui muito mexida há uns dias já com essa música. E sabe, queridos, o que fica muito claro é que Deus, Ele é imutável. Deus não muda. Quem precisa mudar somos nós. Ele é imutável. Ele é perfeito. E quem tem que mudar sou eu e você. Por isso a palavra conversão, ela significa se voltar para o outro lado. Então, Deus, Ele é imutável, Ele continua igual, a palavra dEle continua sendo verdade, tudo aquilo que Ele diz está, querido, confirmado pela imutabilidade de Deus. Ele não pode mudar. Sabe por que a palavra dele não muda? Porque ele não pode mudar. Então, nós estamos andando em caminho contrário e nós precisamos nos converter, ou seja, pegar uma direção contrária. Nós devemos nos converter e nós vamos mudando e nós vamos renovando a nossa mente pela fé, nós vamos declarando essas verdades. Nós não aceitamos mais o mundo como ele é, nós não aceitamos mais sermos moldados pelas coisas do mundo. Não, nós devemos ter um genuíno prazer de nos converter e deixarmos sermos moldados pela palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz, só presta atenção em mim. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida, de mudança. Sabe, queridos, o homem muda, as pessoas mudam, o chefe muda, o ser humano ele muda, mas em Deus não pode existir variação. Em Deus não há sombra de mudança. Ele continua sendo o mesmo, querido. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é aquele que estava no princípio e Ele é aquele que está na eternidade. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Você quer se apegar em algo, queridos, que não tem variação? Você quer se apegar, queridos, numa bolsa de valores que não tem variação? Talvez você esteja investindo todo o seu dinheiro em ações, em criptomoeda, mas deixa eu te dizer, há um lugar onde há segurança para que você possa investir. Em Malaquias 3, versículo 6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Ele diz, porque eu, o Senhor, eu não mudo. Em Salmos capítulo 102, versículo 25 e 27 diz, em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra,
e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ei, queridos, é segurança para nós falarmos a respeito da palavra, porque ela não muda. A palavra não muda, ela nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai te abandonar, Ele jamais vai te deixar, Ele continua sendo o mesmo, querido, ontem, hoje e eternamente. Em Isaías 43:10 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E a música começa dizendo que eu já vi mortos ressuscitarem, eu já vi placas de metal sair. É bom demais para não crer. É bom demais para não crer. Ei, queridos, esse Deus que nos dá essa segurança é bom demais para não crer. O diabo, ele tem que chegar na sua vida, e quando as circunstâncias falarem com você, você tem que dizer para ele: você chegou atrasado, porque o meu Deus, o mesmo de ontem, é o de hoje e o de amanhã. Não importa a circunstância que está se levantando, o meu Deus não muda, a palavra não muda. 1 Coríntios 13:8 diz que o amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, mas a palavra, queridos, essa jamais passa. Essa jamais passa. E sabe, quando nós temos a consciência de que por sermos filhos de Deus, nós temos os céus como herança. E tudo aquilo que as Escrituras dizem pertence a mim e a você. Você também precisa se lembrar e exercer a autoridade sobre os anjos que estão nos céus para te servir e me servir. E o pastor domingo falando a respeito disso, o pastor José Roberto, eu comecei a me lembrar que eu aprendi a respeito dos anjos com a minha mãe quando eu ainda era criança. Ela dizia para mim: filha, se você qualquer dia estiver em qualquer lugar e você tiver medo, se acontecer alguma coisa e você se sentir insegura, ela me ensinou algumas coisas. Primeiro, clame o nome de Jesus. Segundo, requeira o sangue de Jesus. E terceiro, dê uma voz aos anjos celestiais, porque é um anjo que te guarda e ele tem a obrigação de te cobrir e não deixar que nada aconteça com você. Por que será que quando nós crescemos nós esquecemos dos anjos? Abra sua Bíblia e eu vou encerrar com isso. Salmos capítulo 103. Abriu? Salmos capítulo 103, versículo 17. Diz: mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Veja, o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Quantos aqui amam ao Senhor? Você pode dizer: Senhor, eu te amo, porque você o ama. Eu quero te dizer que Ele te amou primeiro. Às vezes a gente acha que porque a gente ama o Senhor, a gente vai ter alguma coisa dele, quando na realidade Ele nos amou primeiro e fez tudo por nós antes mesmo de nós amarmos Ele.
Por isso é sempre bom você dizer o quanto você o ama, porque Ele já te amava. E a Bíblia diz: o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. Veja, Deus, aqui a Bíblia está dizendo que aqueles que temem ao Senhor, o amor dele dura de eternidade a eternidade. E existem algumas coisas que acontecem. A justiça dele se estende até os filhos dos filhos. Ele diz aqui também na Bíblia que aqueles que guardam da sua aliança, aqueles que obedecem o seu mandamento, esses passam a ter em Deus a justiça. E ele continua dizendo: o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor, os exércitos de anjos, os que servem e fazem a sua vontade. Quando você está falando a palavra, quando você está dando a voz às palavras que as Escrituras dizem a seu respeito, você tem autoridade nos céus para que você dê ordem aos anjos celestiais. E a Bíblia diz que nós temos uma miríade de anjos, que eu já esqueci quantos são, 12 mil? Alguns dizem 12 mil, outros dizem 40 mil. 12 mil já estava bom, dava não? Sim ou não? 12 mil anjos para fazer alguma coisa para você? Existem anjos ministradores, queridos, que estão nos céus, aguardando a voz. E eu quero te dizer, o seu endereço é a sua voz. Quando você abre a sua boca e você fala a palavra, você está enviando o seu endereço aos céus. E quando você libera os anjos a irem buscar coisas a seu favor, queridos, há um trabalhar no reino do Espírito a seu favor e a meu favor. Portanto, se você estava nessa noite, e se você que está me assistindo, talvez já tinha largado o boot, estava desavisado, uma palavra melhor do que moscando, estava desavisado, e de repente sofreu algum ataque de desbordamento, ou algum ataque frontal, deixa eu dizer, está na hora de você não só colocar o boot, reaver a sua armadura, mas está na hora de você se levantar com ousadia e voltar a praticar aquilo que outrora fez com que você conquistasse tantas coisas, aquilo que outrora fez com que você reavivasse tantas verdades a seu respeito, aquilo que outrora fez você mudar a sua condição, fez você mudar o seu casamento, e ainda você tem o trabalhar dos anjos a seu favor. Ei, que tal nós colocarmos os anjos para trabalhar a nosso favor essa noite? Que tal eu e você erguermos a nossa voz com ousadia nesse final de culto, nós nos levantarmos mesmo, nós, olhar para dentro de nós. Talvez a gente tenha que dar alguns passos para trás, mas querido, dar um passo para trás não é sinal de derrota, é só sinal de reorganização. Ei, dá um passo para trás, reorganiza, reestabelece a estratégia, dá voz aos anjos, queridos, e vamos conquistar em Deus tudo aquilo que já é de nosso direito, tudo aquilo que Deus já fez através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas vocês estão com uma cara de desanimado. Eu estou aqui chamando o exército para que a gente possa se levantar. Vocês estão... Obrigada pelo aleluia. Sabe, querido, se você não trabalhar a sua alma,
nada vai acontecer. Se você não tirar essa cara de inverno do teu rosto, sabe, e dar um jeito nos seus pensamentos, na organização por dentro mesmo, e criar realmente essa indignação por dentro, a ponto de você se levantar e dizer: ei, chega, nessa área da minha vida eu não vou mais permitir que essas coisas aconteçam. Eu vou reestabelecer, eu vou reorganizar, eu vou reaver, eu vou reconquistar terreno. Ei, porque não é tudo não que está perdido, às vezes é uma área da vida só que a gente está precisando reorganizar. E essa é a noite mesmo. Há uma unção aqui essa noite para isso. Há uma unção aqui de ousadia para isso. Fiquem de pé, por favor. Grupo de música, pode subir bem rápido. Há uma unção aqui essa noite. Se você não tem por você, eu tenho por você, querido. Há uma unção mesmo aqui essa noite, para que a gente possa voltar aos princípios. Eu vou falar com muita ousadia. Existem pessoas aqui que não estão mais vendo brilho. Talvez você tenha dito assim: Deus, parece que tudo entrou no modo estagnado. Parece que antes eu ia para a igreja, era algo, nossa, sabe, parecia que minha vida antes estava cheia de emoções, e agora parece que está mais para um filme de drama do que de ação. Sabe, queridos, nos céus continua tudo certo. A grande questão é o quanto que você talvez tenha se afastado da prática dos princípios que faziam com que a sua vida fosse uma aventura sempre com Deus. Porque com Deus, queridos, não tem de igual. Com Deus é sempre aventura. Com Deus, queridos, nós sempre temos mais. Com Deus, nós sempre somos desafiados para ir além. Com Deus, nós sempre somos desafiados para mudança. Com Deus, nós sempre somos desafiados para mudança de pensamento, para mudança de comportamento. Com Deus, nós sempre somos desafiados, queridos, a sair da zona de conforto, a sair do quentinho. Então, talvez, se está tão quentinho onde você está, a culpa não seja de Deus, não. Eu vou dizer, não é que talvez, a culpa não é de Deus, não. É sua mesmo, porque tirou o boot. Gostei dessa história, de tirar o boot. Nós vamos cantar uma música, se o grupo de música puder me ajudar. Até eles confabularem. Aleluia. E o que nós vamos fazer agora? Você vai orar aí no seu lugar. É você de ter um tete-a-tete com o Senhor. Você precisa, queridos, reconhecer o quanto que você estava de chinelão na praia. Em algumas áreas que na realidade você nunca poderia ter tirado o boot. É você que vai precisar falar com o Senhor dos seus desejos, do que você quer ter com Ele, das aventuras que você quer voltar a ter com Ele. Daquele tempo onde o teu coração palpitava só de pensar que você ia entrar no período de oração. Ei, queridos, é bom demais para não crer. A vida com Deus é boa demais para não crer. Ei, nós já vimos pessoas serem curadas. Eu já vi casamentos sendo restaurados. Eu já vi coração de filhos se voltando aos pais. Eu já vi, queridos, doenças sendo milagrosamente curadas, estancadas. Eu já vi câncer, queridos, diagnóstico de câncer. Eu já vi chegando no médico, e o médico dizendo o que foi que aconteceu. Eu não vejo mais aquele câncer que estava tomando o seu pulmão. O que foi que aconteceu? Queridos, o diabo nunca vai me convencer de que a palavra não funciona mais. Ei, bom demais para não crer. É bom demais ser crente, queridos. Porque nós temos uma armadura que o povo não tem, o mundo não tem. Ei, você tem em Deus aquilo que o mundo tem desejado.
Você tem a paz que excede todo entendimento. Você tem o Espírito Santo para te guiar em toda a verdade. E se você erra, você tem um advogado fiel, queridos, a quem você pode recorrer. E ele vai te ajudar. E ele vai ficar de braços abertos dizendo: volta para casa. Não há lugar de desamparo com Deus. Não há lugar de solidão com Deus. Em Deus, queridos, é sempre novidade. É sempre novidade. E você vai ter o seu tempo de oração. E eu quero que você faça isso nesse momento, amém?